Olá, meu nome é Adina Dantas, sou aqui do canal Diário de um Papagaio e o vídeo de hoje é sobre espelho. Como é que os papagaios e outros psitacídeos se comportam na frente de um espelho? Como o espelho interfere no cotidiano deles? Será que altera o comportamento? Será que é bom ou não? Esse vídeo nasceu de uma pergunta insistente, de várias vezes já me perguntam isso, mas nos últimos dias tem um seguidor insistentemente perguntando e eu não queria responder só sim ou não para ele. É um tema super interessante, interfere mesmo na rotina e o comportamento dos papagaios. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas antes disso, eu queria pedir a vocês que curtam. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, compartilha esse vídeo porque ajuda pra caramba o nosso canal. E aproveitar aqui o espaço para falar também que o médico veterinário especialista em aves, ele está lançando um curso exclusivo para tutores e eu vou estar nesse curso. O curso é online. E só que antes do lançamento do curso, ele vai dar uma aula gratuita sobre metabolismo das aves. É super importante saber como que ocorre o metabolismo das aves, porque isso interfere em como o corpo dela responde a medicamentos, a alimentação, enfim, a tudo. O metabolismo, ele dita tudo, como é que tudo vai funcionar. É um tema super importante, é gratuito. Então eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo e nos comentários o link, porque vocês precisam se inscrever através desse link para participar do curso, tá bom? Depois da vinheta a gente vai falar sobre os espelhos. Vamos lá. A grande pergunta desse tema é: os papagaios, eles se reconhecem no espelho? Eles possuem autoconsciência? Né? Foi a grande pergunta dos especialistas. Eles têm autoconsciência. O que é autoconsciência? A autoconsciência é a capacidade de ter consciência sobre si mesmo, dele reconhecer seus processos, suas condições, ter consciência de si mesmo como indivíduo, da sua individualidade, do seu pensamento próprio, da sua capacidade de refletir, enfim, se reconhecer como um indivíduo, uma pessoa singular dentro da pluralidade, dentro do contexto do mundo. Então, será que os papagaios e outros animais têm consciência disso? Responder essa dúvida, e essa dúvida existia não só sobre as aves, mas sobre todos os animais. Em 1970, o psicólogo Gordon Gallup Jr. desenvolveu o Mirror Test, conhecido pela sigla de MSR, em inglês. Ele é também conhecido como teste da marca, teste Ruge, e o intuito desse experimento era determinar se a espécie testada tinha autoconsciência. Né? Ele é chamado de The Mirror Test, o teste do espelho. O teste, inicialmente, a metodologia dele era marcar o animal era sedado para que ele não veja que se estava marcando ele, com uma tinta que ela não tinha cheiro, né? Era colocada essa tinta que não tinha cheiro, não ficava sensível ao toque também. E quando ele acordava dessa sedação, era que é apresentado ele para o espelho. Para ele ser aprovado nesse teste, ele tinha que demonstrar para o examinador que ele reconhecia em si aquela marca, né? Então, alguns animais, eles tentaram mexer, tentaram tirar, tentava esfregar para tentar apagar. Só que aí nem todos os animais passaram nesse teste. Os que passaram até agora foram golfinhos, chimpanzés, bonobos, elefantes, orangotangos, a baleia assassina, uma espécie de peixe conseguiu passar, e a primeira ave a passar
foi a pega da Eurásia. E o método escolhido para a pega, que ele podia ser usado a tinta ou ser usado adesivo. Na pega da Eurásia foi usado adesivo. Então eles pegaram 5 dessas pegas da Eurásia e marcaram elas com adesivo preto, algumas com vermelho e algumas com o adesivo amarelo. As pegas que foram marcadas com adesivo vermelho e amarelo, isso foi colocado na garganta, que era um lugar que, se ela olhasse, ela não poderia ver. Nesse teste feito com a pega também teve esse detalhe. Eles colocaram o adesivo num lugar que, se ela olhasse assim para ela não conseguiria ver, ela só conseguiria identificar se fosse através do espelho. As pegas adesivadas com o adesivo amarelo e vermelho, elas tentaram mexer na marca depois de se ver no espelho e identificar aqui na garganta, né? Só que as pegas que foram marcadas com adesivo preto, elas não fizeram reação nenhuma, porque aqui na pega, essa parte aqui da barriguinha para cima, todinha pegando a garganta, é preto. Então o adesivo ele ficava invisível, ela não viu nada ali e ela não se coçou, diferente das que viram no espelho aquela marca estranha, espécie, e tentaram mexer. Então eles aprovaram a pega e foi definido que ela tinha autoconsciência, foi a primeira ave a passar. Alguns pombos também, só que os pombos eles precisaram ser treinados para poder passar nesse teste. Com papagaio, com psitacídeo, nenhum passou até agora nesse teste. Foi feito experiências também. A própria Irene Pepper é aquela que treinava a Alex e que atua até hoje na pesquisa com psitacídeos, com os congos. Ela fez o teste, eles não passaram nesse teste do espelho, nessa questão de autoconsciência, de se auto-reconhecer, mas passaram em outros testes usando o espelho, como reconhecer, achar um objeto escuro, achar um objeto oculto, como se localizar, né, geograficamente, usando o espelho, através do espelho, localizar um objeto. Então, esse tipo nesse tipo de experiência, os papagaios passaram, mas não no autorreconhecimento. Hoje em dia já se aceita que a autoconsciência ela não pode ser limitada a esse teste só do espelho. Ele é muito controverso ainda, né? Os papagaios, outros psitacídeos e outros animais demonstram muita inteligência, e não é aceitável, só se aceita que determinar ou não que um animal tem autoconsciência não se limita necessariamente só a esse teste do espelho, né? Eu acredito que se precise desenvolver outros métodos ou aprimorar esse teste do espelho para se ter porque, deixa eu explicar melhor. Como dizer que um animal, vou usar exemplos papagaios, não tem consciência de si mesmo, da sua individualidade, se eles vivem, vivem em grandes bandos na vida livre, e já foi descoberto que eles batizam através de um som um nome para o filhote. Então, dentro daquele bando, cada um tem um nome, um som específico. E a ave ela reconhece o seu próprio som e quando é emitido o som pelo outro papagaio. Então já é uma autoconsciência de si mesmo. Eu tenho um som próprio, né? Eu sei quando o grito é meu e eu sei quando é outra ave que está gritando. Eu identifico outro indivíduo pelo nome dele e eu tenho o meu nome quando eu sou chamado. Isso é uma autoconsciência de si mesmo dentro de um conjunto, dentro de uma realidade de mundo.
né? Então, o teste do espelho hoje ele já não é tão aceito como determinante, ele é um dos parâmetros, mas a ciência todo dia ela avança e com certeza a gente ainda vai chegar nesse nível de determinar, que seja através de um teste científico, outro método, outra coisa, que eles tenham autoconsciência, porque a gente como tutor já percebe o quanto eles são inteligentes e quanto eles têm de ciência mesmo de si, sabe? Por exemplo, que eu posso dar para vocês que coloquem em xeque o teste do espelho é que, por exemplo, praticamente nenhum gorila conseguiu passar nesse teste. Mas por quê? O comportamento do gorila, eles encaram no bando dele encarar o outro como um gesto altamente agressivo. Então, se ele olha no espelho e está vendo o reflexo de outro gorila, a tendência dele é não olhar. E se ele não olhar, se ele não encarar, se ele não parar para observar, como ele vai se identificar ou identificar uma marca, ou se observar e se procurar, se a regra social dele diz para não encarar o outro porque isso é ofensivo e agressivo. Então ele já é descartado, ele já é reprovado desse teste por uma característica social dele, né? Então aí já vai um furo do teste do espelho. Eu estou fazendo toda essa introdução para que vocês entendam um pouquinho dessa questão do espelho, para a gente chegar na questão dos nossos pets. Eu queria deixar aqui para vocês uma reflexão que eu fiquei pensando muito. Passei uns 3 dias estudando essa matéria e tentando e refletindo sobre esse assunto, e eu pensei, poxa, se eu tivesse nascido num lugar, né, que não tivesse espelho, né, eu não teria consciência da minha pessoa como indivíduo se eu tivesse vivendo dentro de uma sociedade onde não existisse espelho e onde eu não tivesse acesso nem ao espelho d'água, né? Porque a gente poderia até pensar num mundo sem espelhos, isso é possível. O espelho, por exemplo, os índios não tinham espelho, né? Para eles era um souvenir quando os europeus chegaram aqui no Brasil, era um grande presente para eles, mas no próprio espelho d'água dá para se ver, né? Mas digamos, se a gente tivesse num mundo onde não tivesse reflexo, a gente não pode esquecer de todos os outros sentidos que a gente tem. Tato, através do tato o cego reconhece outra pessoa, reconhece a si mesmo e reconhece ao outro quando ele toca. Então ele tem essa consciência de si mesmo sendo diferente daquele outro que ele toca, e ele conhece os detalhes, a textura da pele, a protuberância, o formato do rosto, sabe, o tipo do cabelo, os sons, a diferença da voz, a própria energia, a diferença energética também. Então eu acho que a autoconsciência ela não pode ser medida simplesmente dessa forma e a gente determinar que vários animais não têm autoconsciência porque eles não passaram simplesmente no reflexo, em reconhecer o seu próprio reflexo. Porque se a gente vivesse no mundo, nós humanos, sem essa questão sem ter espelhos, né, que esse era o meu pensamento, se eu morasse num mundo sem espelhos, eu teria outras formas de ter consciência da minha individualidade, da minha diferença como pessoa dentro de um meio social. Eu só queria que você dividisse isso com vocês, se vocês fizessem essa reflexão e dissessem aí nos comentários o que é que vocês acham disso. Agora o que interessa. Estamos chegando lá, né? Se eu recomendo ou não o uso de espelhos. Qual é a reação da ave
Aí eu vou falar de um modo geral, só que eu queria que vocês entendessem que isso pode ter variações. Pode ter ave que ela vai aceitar muito bem, que ela não vai ter reação, que ela não vai nem ligar para o espelho. Mas eu digo aqui as coisas que podem acontecer para as pessoas refletirem se é legal ou não fazer uso do espelho. Então, alguns podem ficar agressivos, eles entendem aquilo ali como outro papagaio e eles acabam ficando muito agressivos. Inclusive, a própria Irene relata, a cientista relata isso nos experimentos dela, né? Eles fazendo o ataque de bico, todo o formato de luta deles, né? Eles tentam atacar essa coisa tudo, brigam com o reflexo do espelho, se colocam em postura de ataque, eles podem dançar, ficar felizes com aquele novo amigo, eles encaram aquilo ali até agora como outra ave, é o que se tem percebido até agora, que eles encaram aquele outro ali como outra ave. Então eles brincam, eles dançam, eles fazem festa, eles chegam a parear, regurgitam, né? Tentam fazer toda aquela corte que se faz quando se está apaixonado por outra ave, tenta alimentar outra ave. Alguns acabam por desenvolver comportamento obsessivo compulsivo, não querem se separar do espelho, se isola das outras aves e dos tutores. Ele cria um laço tão grande com aquele amiguinho virtual dele, do espelho, que ele acaba se isolando da família humana e de outras aves. Isso acaba, em outros casos também, eles chegam a formar casal, aí que a coisa fica mais séria, porque quando eles formam um casal, no futuro, caso o tutor resolva trazer uma ave nova, para ele, ou até um companheiro para ele, como ele já formou ave com amigo do espelho, ele tende a rejeitar essa nova ave. Então é bem complicado. Aí vamos à pergunta final: usar ou não usar o espelho no recinto do papagaio? Aqui é bem controverso. Por quê? Porque muitos tutores alegam que a ave é sozinha, que ela fica triste e colocam o espelho para que aquele amiguinho lá do reflexo sirva como companhia, né? Eles são animais de bando, eles sentem falta de um companheiro, de outro amiguinho, eles gostam de estar nessa interação, de estar brincando, apreciam muito a companhia e muitos realmente ficam muito bem, se divertem o dia todo, brincam o dia todo com aquele reflexo, né? Muitos especialistas não recomendam o uso devido a tudo aquilo que eu coloquei anteriormente, né, que eu citei no vídeo, esses desvios de comportamento que podem acontecer. Então é uma coisa que se tem que pesar, que acredite-se que ele possa trazer mais prejuízos que benefícios, né? Tem coisas que a gente faz que ela momentaneamente é boa, né? Como eu vejo, por exemplo, um exemplo que eu uso muito, muitos tutores compram a ave, por exemplo, num período de férias, tá? De férias em casa. Eu vou deixar para comprar meu pet, seja cachorro, gato, ave, qualquer um, quando eu tô de férias. Aí ele tá de férias em casa o dia todo com o bicho. Acostuma o bicho naquela rotina de estar o dia todo com o tutor. Quando ele começa a trabalhar, que começa a ficar muito tempo fora de casa e o bicho só, aí o bicho começa a apresentar problema comportamental, a adoecer, entrar em depressão. Então, desde que o bicho chega, a gente já tem que criar ele numa rotina que a gente possa dar a longo prazo. É a mesma coisa do exemplo que eu sempre estou dando das pessoas que acostumam o bicho a dormir no quarto ou até na própria cama, né? Ele na hora é fofo, é legal, é gostoso, é aquilo tudo. Mas a longo prazo pode trazer problemas para a pessoa e problemas para a ave, porque nem sempre você pode manter esse costume. Essas aves são aves de hábito, são aves que mudam o comportamento, ficam com raiva, chegam a ficar agressivos com o tutor quando o tutor não segue a rotina combinada.
Então, se você dorme todo dia com sua ave, um dia você adoeceu, foi hospitalizado, passou umas noites fora ou precisou viajar, né? Aquela ave acaba, quando você volta, estando magoada, agressiva, porque ela não tem como entender que você precisou de fato sair, né? Ela não entende. Na cabecinha dela, ela foi abandonada por você. Você quebrou um contrato que você tem com ela, de amizade, e ela fica muito magoada. Então é a mesma coisa que a gente tem que pesar. Às vezes é legal você resolver esse problema da companhia para a ave com o espelho, mas se esse espelho quebrar, se ela assistir ali o amiguinho dela se despedaçando na frente dela, né? Se ela começar a ficar obsessiva, para tirar é muito mais complicado certos hábitos do que colocar o hábito. Essas coisas que podem acontecer com a ave, o espelho pode quebrar por acidente e ela fica traumatizada, mas também quando eles apresentam esses quadros de agressividade, porque ele está ali na frente do espelho, está encarando o outro reflexo como outra ave. Ele faz um movimento de agressão e o outro papagaio reage agressivamente também, né? Então, é uma coisa que ele não vai resolver. E eles podem bicar, acabar quebrando esse espelho. Ter muito cuidado de não usar espelho sem moldura, porque ainda fica mais sério, mais perigoso. E ele acabar se acidentando, porque um corte de espelho, qualquer perda de sangue em ave, eles têm pouco volume de sangue, então qualquer hemorragia ela é importante para uma ave. Então é bem perigoso. Eles podem fincar o pé à frente do espelho para marcar território. Isso acontece, já foi observado em algumas aves que quando se coloca o espelho, ela entende ali como uma nova ave que está disputando o território com ela, então ela não quer sair do espelho, ela mal sai para comer ou come bem rápido e volta para marcar o território, que ali é um território dela, e aquilo ali vai afetar ela em toda a rotina de alimentação, a rotina de sair para tomar um banho de sol, de brincar, porque ela vai ficar o pé ali vigiando aquele novo membro. Podem, como eu já falei anteriormente, recusar uma ave nova que você traga para casa, porque ela já fechou ali com aquele amiguinho do espelho, ou formou casal, ou é o novo amiguinho dela, ela não quer saber de mais ninguém, nem do tutor, né? Muitos vocalizam para o reflexo, para aquele reflexo no espelho, e cantam e falam, só que ao longo dos dias, sem obtenção de resposta, porque quando uma ave canta para outra, o outro, quem tem muitas aves em casa vê que ocorre assim: um canta, o outro responde, um puxa, o outro vai também, e geralmente quando um começa a vocalizar, o outro acompanha. Então, quando ele fica fazendo essa corte, fazendo essa brincadeira, fala para o amiguinho do espelho, vocaliza, assobia, canta uma música e vê que ao longo dos dias aquele amiguinho não responde, alguns acabam frustrados e param de falar, param de cantar, param de vocalizar. Então, isso é bem sério, é um ponto bem importante. Essa também é outro ponto também de você ser amigo de uma coisa virtual. A incapacidade, a frustração, a incapacidade de troca, né? Que ocorre com as aves reais quando você tem amizade ou namoro, né? É aquela história. Namorar online, você ter um namorado morando em outra cidade, e eu já vivi isso muitas vezes, alguns períodos da minha vida, cheguei a ficar até 2 anos, meu marido morando numa cidade e outra. Então essa coisa meia online, por um tempo, uma coisa pontual, vai, sabe? Mas muito tempo não rola, porque, sabe, tem que ter troca de fluidos. Não, sério, gente. Os passarinhos também sentem necessidade de toque, né? Então vai chegar uma hora que ele vai se sentir frustrado, porque
ele quer limpar a peninha daquele amiguinho, ele quer fazer carinho, como quem tem mais de um vê, um catando, limpando, arrumando as penas do outro, dando comida no biquinho. Ele vai tentar dar comida no biquinho, o biquinho vai bater no espelho, sabe? E você não vai sentir a pena, você não vai... Se você se encosta, que eles gostam de dormir, um encosta no outro e dorme aquecidinho, fazendo companhia, o bichinho vai encostar ali, uma superfície dura, fria, gelada, né? Então são todos aspectos. Será que é saudável dar para eles um amigo virtual, um amigo de espelho? Não é melhor você dar a companhia de outra ave real, da mesma espécie dele, e que eles vão poder interagir mesmo de verdade, cuidar, fazer carinho, brincar de verdade? Aqui eles brincam, bigam, um agarra no pé do outro, puxa, voa junto, né? É uma coisa muito mais, sabe? É muito mais de verdade. Então esse aspecto eu acho que é muito, precisa ser bem avaliado. Alguns tutores também relatam um comportamento obsessivo na ave. A ave se incomoda de sair de perto do espelho, fica o dia inteiro interagindo, não quer sair nem para comer direito, e quando sai um pouquinho, ela não tira o olho querendo voltar para o espelho. Então, isso aí é um aspecto muito importante também, que tem que ser observado nessa questão de se usa o espelho ou não. Então, o meu recado final eu não vou dizer que sim ou que não, isso é uma decisão muito individual, de vocês pesarem os prós e os contras, mas se você decidir usar espelho, eu, Adna, não boto espelho para eles, mas aqui são vários, eles brincam, mas eu não uso espelho para eles como lá em nenhum dos recintos. Se vocês decidirem usar espelho, fiquem atentos ao comportamento, à alteração do humor. Nem todos os psitacídeos reagem mal, né? Alguns ficam muito bem, outros nem ligam. Principalmente quando é um viveiro coletivo, muitas vezes eles estão ali na interação, nem liga para aquele espelho. Mas é importante saber, principalmente se o seu é criado sozinho e se você coloca um espelho ou vai colocar um espelho, que pode acontecer distúrbios de comportamento, tá certo? Então aí você pesa e decide se vale a pena ou se não seria melhor você arrumar outro tipo de brinquedo e colocar com ele outra ave. Pelo menos é o que eu recomendo. Eu prefiro ter um amigo de verdade. Beijo a todos, até o próximo vídeo.